Hoje é dia 15 de agosto do ano 2019. É uma quinta-feira. Estamos perto de 18 horas. E assim, neste momento, neste horário, em todas as quintas-feiras, às 18 horas, aqui estamos falando sobre saúde, comemorando, celebrando saúde, através das ondas milagrosas desta rádio mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. As nossas jornadas em direção à saúde são movidas por dúvidas, questões, perguntas e anseios de nossos doentes, de nossos ouvintes, de nossos alunos das jornadas. Hoje nós queremos falar sobre uma ilustre senhora, muito desagradável, chamada Senhora Dor. Sim, dor. Nós cuidamos dos transtornos musculoesqueléticos, que são as doenças de ossos, vasos, tendões, músculos, nervos e articulações. E o acento principal desses transtornos musculoesqueléticos é dor e incapacidade física progressiva. E assim, é dor de cabeça, dor no pescoço, torcicolo, dor nos braços, nos ombros, dor na região dorsal, dor nas costas, dor lombar, lombalgia, ciática, dor nos quadris, dor nas pernas, cansaço, perda de equilíbrio, queimação, perda de força nas pernas, dor nos joelhos, dor nos tornozelos e nos pés. Assim pode-se dizer que nós administramos uma clínica médica de dor. Entende? Porque vejam vocês, eu diria que cerca de 80% das dores do planeta, de todas as dores do planeta, perto de 80% delas têm origem nos transtornos musculoesqueléticos. Mas hoje a nossa proposta dessa jornada é mostrar a vocês o que é a dor. Qual a natureza da dor? Qual a intensidade da dor? Por que acontece a dor? Entende? Então vejam vocês. A dor não é doença. A dor é sintoma, é consequência. E é um sintoma subjetivo. Cada um sente dor ao seu modo. E eu sempre digo aqui, a pior dor do mundo não tem igual, é a dor da gente. Não tem pior dor do que a nossa dor. Entenderam? E vários, não só nos transtornos musculoesqueléticos, mas vários órgãos da nossa economia humana podem ocasionar dor. Coração, pulmões, rins, sistema nervoso central, periférico e autônomo, enfim, vários desarranjos, disfunções, ou doenças ou agressões no nosso corpo dão como consequência um sintoma chamado dor, um sintoma extremamente desagradável, né? Mas a dor, como tudo na vida, ela tem seu lado bom, né? Ela é o alarme que toca, a sirene que soa, avisando que alguma coisa está errada com você, com o teu corpo físico. Porque aqui nós estamos falando, dando ênfase, à dor material, à dor física, à dor corpórea, à dor somática. Entenderam? Então, essa desagradável sensação, ela é sempre consequência. Ela é sempre efeito. A dor nunca é causa. Entende? Ou seja,
ela é sempre uma decorrência. Então, é óbvio entendeu? Que para curar uma dor é necessário remover a causa da dor. Para tanto, nós médicos somos treinados, somos cientificamente treinados para fazer diagnóstico. O que é o diagnóstico? O diagnóstico é a origem, a causa do problema, entende? A natureza do problema, entende? Quando eu digo este doente tem uma pneumonia, o diagnóstico é pneumonia, entende? Mas existe um diagnóstico chamado causal, o diagnóstico da causa da doença, entenderam? Não esqueçam vocês que só se remove uma dor quando se remove a causa dessa dor. Então, existe um diagnóstico chamado etiológico, ou diagnóstico causal, que é o diagnóstico da causa do problema. E existe um diagnóstico chamado sintomático. Entende? Muitas e muitas vezes, o paciente tem uma dor terrível, que ainda o médico não sabe o que é, nem qual a sua natureza, nem de onde vem. Mas, às vezes, ele é obrigado a fazer um diagnóstico sintomático e dar um alívio a esse paciente, temporário, momentâneo, enquanto esclarece melhor, através de uma boa entrevista, de um bom exame físico, de um bom interrogatório complementar, ou dos exames subsidiários, que nos transtornos musculoesqueléticos são os exames de imagem que mais podem nos dar subsídios para se fazer um diagnóstico bem feito. Entenderam? Bem feito. Mas vejam vocês, não existe nenhum relógio para medir dor. Não existe nenhum dispositivo, nenhum aparelho. Você tem aparelho para medir pressão. Hoje você tem um aparelho para medir a densidade óssea. Entende? Você tem um aparelho para te dar o nível de oxigênio no sangue. Você tem inúmeros dispositivos que fornecem ao médico valores absolutos ou comparativos. Né? Hoje eu sei se uma paciente tem uma osteoporose, por exemplo, né? Porque eu tenho um aparelho que mede, né, o quanto esse osso está descalcificado, por exemplo, a grosso modo falando. Entenderam? Então, nós temos vários tipos de dosímetros, de aparelhos que dosam, que medem determinados níveis, né? Por exemplo, hormônios, o nível da tireoide, o nível da insulina, o nível da glicemia, enfim, entenderam? Então, mas não temos nenhum aparelho para medir dor, porque a dor é muito subjetiva, entenderam? Então, cada um sente dor ao seu modo, entende? Mas, vejam bem, se existisse um aparelho para medir dor, ele poderia ser chamado de dolorímetro. Entende? E se existisse o tal dolorímetro, nós podíamos estabelecer uma escala de 0 a 10, em que 0 seria dor nenhuma e 10 a dor mais forte do planeta. Entenderam? Mas esse aparelho, como disse, não existe. E a escala que eu estou dando é uma idealização da possível existência de um aparelho para medir dor. Entende? Mas cada um de nós sente a mesma dor diferente. Então, se existisse esse aparelho, ele diria, essa dor tem nível 7. Então ela tem nível 7 para A, para B, para C. Mas não. Para A poderia ele sentir a dor no nível 4. O B sentiria no nível 6.
O C sentiria no nível 7. Entende? Porque é subjetivo. Entende? Tem gente que aguenta mais dor. Então, a dor representa menos intensa. Entenderam? E tem gente que não aguenta dor nenhuma. Eu escuto sempre o dentista, eu só vou ao dentista, ele começa me dando anestesia. Senão, eu não aguento. Entenderam? E tem gente que não, tem gente que prefere aguentar uma dor, entende? Do que tomar uma anestesia. Entende? Enfim. Então, a dor é muito subjetiva, entende? E a dor, ela mexe com as nossas emoções, entende? Se eu estou com dor, meu raciocínio é comprometido, entende? Se eu estou com dor, eu emocionalmente estou alterado, entenderam? Estou alterado. Da mesma forma, se eu estou emocionalmente alterado por uma circunstância, a dor pode me representar ser maior do que realmente ela é. É assim que funciona na nossa cabeça, no nosso cérebro. Entende? E grande parte dos analgésicos, gente, vejam vocês, eles não melhoram dor nenhuma. Não. Eles fazem o teu cérebro sentir dor num nível mais baixo. Mas não que ela está num nível mais baixo. Não. O analgésico mexe com a tua percepção neurológica de sentir dor. Entende? Ele, então, baixa o limiar do sentimento da dor. Entenderam? Baixa o limiar. Mas não que resolve dor. E a maior parte dos analgésicos, anti-inflamatórios, meio relaxantes, cuja proposta é melhorar a dor, são todos paliativos. Né? Porque não vão à causa do problema. Entende? A própria acupuntura, ela tem um grande poder analgésico, mas muitas vezes ela não funciona. Ou seja, não dá, para usar um termo bem atual, não tem sustentabilidade. Ou seja, melhora a dor por um tempinho, depois a dor volta, e às vezes volta com intensidade maior. Entende? E quem é viciado em analgésico sabe muito bem que precisa cada vez de doses mais altas para ter o mesmo alívio. Entende? Então, vejam vocês, a dor de fato é um problema médico muito importante. E a grande parte, a grande maioria dos doentes que vão ao médico levam em sua bagagem de queixas o sintoma dor. O sintoma dor. Entendeu? Então, a dor é que faz o grande fluxo de doentes irem ao consultório do médico. Buscar alívio, buscar socorro. Entenderam? Buscar alívio. E vejam bem, se tem dor, tem doença por trás dela. Se tem dor e doença, tem que ter um médico presente. Entende? Tem dor, tem doença. O médico tem que estar presente. Entenderam? Quando alguém tenta curar alguém não sendo médico, ele recebe o rótulo de curandeiro. Né? E o curandeirismo é crime. É crime. Entenderam? Por quê? O curandeiro pode estar imbuído da melhor das intenções, mas ele pode levar o doente a óbito. Por duas razões. Primeiro, por não resolver o problema da doença. E segundo, pela perda de tempo, em que uma doença está evoluindo com muita rapidez. Entende? E o curandeiro, às vezes, faz retardar a busca da verdadeira solução, que é o diagnóstico médico. Entenderam? Entenderam? Então, esse negócio de tome esse remédio, se não fizer efeito, procure o médico. Não, nada disso. Está tudo errado. Entenderam? Sinto muito. O que é isso? Não. Você quer tomar um analgésico? Não, procure antes o seu médico. Vê se você pode. Por quê, gente? Biologia não é matemática. Entende? O que faz bem para um doente não faz bem para o outro. Você pode ser alérgico, entende? Ao medicamento. E não há medicamento sem contraindicação. Além do que, existem reações cruzadas. Às vezes o doente toma um coquetel de comprimidos. Toma remédio para diabetes, toma remédio para pressão, toma remédio
para o sangue, enfim. Ele toma vários tipos de medicamentos simultaneamente, toma hormônio para tireoide. E há uma reação cruzada entre medicamentos que nem a ciência médica às vezes tem conhecimento, a não ser que, repetidamente, efeitos colaterais graves acontecem. Aí suspende-se a venda de tal remédio. Primeiro não foi aprovado para ser vendido, né? Depois sua venda é suspensa, porque causou muitos males, entenderam? Muitos óbitos, ou muitas complicações, ou muitas doenças crônicas se instalaram por causa desse medicamento, entenderam? Há uns 30 anos atrás, lançaram um remédio para grávidas, chamado talidomida, entende? Que produziu lesões genéticas muito graves nos fetos, né? Que nasciam sem mão, sem braço, sem pernas, entenderam? Aí suspenderam, porque o efeito deletério, maligno, era muito evidente, entenderam? Entende? Então, para dor, entende? A maior receita hoje da indústria farmacêutica é em cima de analgésicos, anti-inflamatórios, miorrelaxantes e antidepressivos, né? Nós estamos vivendo a época da depressão, né? Hoje em dia, ter depressão parece uma epidemia, né? Depressão graça em tudo quanto é extrato social, né? Atinge pobres, ricos, crianças, adolescentes, maduros, adultos maduros, gerontes, idosos, entende? Então, a indústria farmacêutica, né, a grande receita dela é em cima disso, entenderam? É em cima disso. Entende? Então, vejam bem, nós estamos falando da dor física, da dor do corpo físico, do soma, a dor somática, não é? Mas existe, no sentido figurado, a dor psicológica, né? A dor que é uma dor por desencanto, por perda, por exemplo, de um ente querido, por perda financeira, falência, inadimplência, insolvência, né? Então se fala também desse tipo de dores. E são dores causadas por nossas emoções, né? Nossas emoções de desgraça, né? Essas emoções de desgraça. Assim como as emoções influem na dor, a dor influi nas nossas emoções. É uma reação de dupla direção, entenderam? Então, por que nós falamos tanto sobre dor? Porque nossa clínica, basicamente, de transtornos musculoesqueléticos, é uma clínica praticamente de dor, entende? Raramente nós atendemos um paciente só com uma deformidade nas pernas, nos braços ou na coluna vertebral, que não está se acompanhando do sintoma dor, ou que o paciente não está dando ênfase a esse sintoma, por ser um momento em que esse sintoma é muito leve, é manso, entende? Não atormenta muito o doente. Mas às vezes a deformidade, né? O esqueleto vai se deformando, isso chama a atenção dos pais da criança, das pessoas que estão observando aquele doente. Então nós recebemos também muito pacientes com deformidade que ainda não estão passando pela jornada de dor acompanhando, porque as deformidades musculoesqueléticas têm um acento principal de dor e incapacidade física progressiva. Entenderam? Entenderam? Então, vejam vocês, a dor é muito importante, mas, vejam vocês também, a presença médica é sempre obrigatória. Sempre obrigatória. Entende? Nós falamos aqui até, né, de cura mental, do poder da mente em curar, às vezes, doenças, ou amenizar complicações, dores, enfim. Entende? A acupuntura ajuda a melhorar, analgésicos ajudam, mas a presença médica é fundamental. Só o médico pode julgar, né? Pode dosar até que ponto aquele paciente precisa de um analgésico mais leve, mais manso,
mais agradável, um fitoterápico, por exemplo, entendeu? Ou ele precisa de um analgésico potente, um morfínico, entendeu? Então, o critério médico é sempre fundamental, entende? Mas, apesar de tudo, né, a própria mídia divulga, né, a venda de analgésicos, né, muitos deles até podem ser vendidos hoje sem receituário médico, né? Graças a vários legisladores, pelo menos hoje, não se compra facilmente antibióticos no Brasil. Até pouco tempo se comprava livremente antibióticos. Hoje não. Hoje mesmo cremes, pomadas, emulsões, xaropes e comprimidos, cápsulas que contêm antibiótico são bem controlados, assim como os ansiolíticos, né? Os calmantes, os indutores de sono, enfim. Hoje tem um controle mais rígido, né, na farmacopeia brasileira. Não é qualquer um que pode comprar qualquer medicamento, entenderam? Então, os analgésicos vai chegar o dia deles também, que não vai se ter o direito de comprar analgésico sem receita médica, né? Nas farmácias tem analgésico de todos os tipos ali no balcão. Você pode pegar analgésico até nas prateleiras, né? No self-service de analgésico, entende? Está errado, é óbvio, entende? O analgésico pode mascarar um quadro clínico que está se revelando ao médico de qual é a sua natureza, qual o seu diagnóstico e qual é a sua causa, né? Se não se remove a causa, a dor não vai embora, não adianta, entenderam? Só é lícito ao médico acudir um doente com muita dor, sem o diagnóstico, numa grande emergência, entende? Isso é possível fazer. Mesmo porque uma dor absurda, o doente não pode nem revelar quando começou essa dor, o que melhora, o que piora, entende? Entende? Ele não pode nem revelar isso, não há como nem dialogar com o doente com uma dor absurda, né? Então, às vezes o médico faz um diagnóstico sintomático, uma febre absurda que não sabe a causa, uma dor absurda, entendeu? Que não sabe a causa ainda. O médico pode amenizar o quadro clínico, entendeu? Para dar um conforto ao paciente, enquanto busca subsídios para esclarecer a causa do problema, entendeu? É isso que na nossa clínica, dos transtornos musculoesqueléticos, nós sempre buscamos a causa do problema. Mesmo porque os doentes que nos procuram, em geral, são crônicos. Eles conhecem todos os analgésicos, anti-inflamatórios, já passaram por vários serviços médicos, já foram acudidos em vários pronto-socorros, entendeu? Então, nós sempre buscamos a causa, entende? História clínica bem feita, exame físico bem feito, interrogatório complementar bem feito. E a maioria dos pacientes que vão à nossa clínica já vão com os exames de imagem embaixo do braço. Já passaram por tantos serviços, tem ressonância magnética, EOAS, tomografia computadorizada, ultrassom, densitometria óssea, cintilografia, raio-x. Entenderam? Tem que fazer o diagnóstico. Esse é o ponto principal da questão e nós batalhamos nisso em nossa clínica para poder dar alívio aos doentes que nos procuram com dor e incapacidade física. Se quiserem conhecer o nosso trabalho como médico, a nossa clínica fica na Avenida Pacaembu, em São Paulo, número 1024. Avenida Pacaembu, 1024. O telefone da nossa clínica é 11, código de São Paulo, 3661 4243. Código 11 3661 4243. As nossas palestras estão no YouTube. Se quiserem conhecer outras palestras das nossas jornadas, acessem lá no YouTube, Rui com Y Mercúrio. Lá estão várias das nossas palestras. As nossas palestras são direcionadas para a utilidade pública, para orientação, entende?
Bom, mas o nosso tempo hoje aqui terminou. Eu só desejo que todos vocês sejam muito felizes. Mas para isso é preciso ter muita saúde. Até a próxima jornada. Obrigado pela atenção.